Na velhice, Lucas, eu acho que a ciência já tem mostrado, né, tem comprovado esses pontos, mas uma boa qualidade de vida depois dos 50, depois dos 60 anos, aí você me corrige se eu estiver errado, elas vão depender da quantidade de massa muscular que você conseguiu construir até aquele momento. Exatamente. Aí, e muito interessante essa pergunta. Eu vou voltar um pouquinho, você falou assim, a partir dos 50, eu vou voltar um pouquinho lá nos 30. Aham. Nós temos um fenômeno no corpo humano, né? Que a partir dos 30 anos chama sarcopenia. Né? 1% ao ano você tem a perda de massa muscular. Então vamos pensar, vamos imaginar uma pessoa que ela está com 60 anos, ela foi sedentária dos 30, a vida inteira. Então dos 30 a 60 ela perdeu o quê? 30% dessa massa muscular. Massa muscular, perda de massa muscular, você tem perda de função cognitiva. Isso tem uma correlação. E além disso, você tem uma fraqueza muito grande. Você está sujeito a cair, a pessoa com 60 anos que tem uma perda de massa muscular muito grande, cair, quebrar um fêmur, fraturar um osso, né? A osteoporose, por exemplo, ela pode, né, progredir com esse declínio da massa muscular. Então, assim, não é só a partir dos 50, a pessoa tem que começar antes, tá? Para chegar nos 50, nos 60, com uma longevidade melhor, uma qualidade de vida melhor. Entendi. Entendeu? Massa. É, E posso só pode, te claro. interromper? Gabriel, põe o ar no 24 pra gente aí que tá começando a ficar gelado Eu aqui, vou dar o rapaz. exemplo dos meus pais. Vou dar o exemplo dos meus pais. O meu pai, principalmente. Meu pai tem 63 anos. Ele é um atleta. É um atleta. Porque ele tem dedicação e, e uma vida de atleta, pensamento de atleta. Mas com 63 anos. É personal trainer também. E para você ter uma noção de tempo, ele faz os 5 km. Os 5 quilômetros ele faz em 20 minutos. Então ele corre para 4. Né? 4 minutos o quilômetro. Eu Isso não é um alcanço tempo. ele não, rapaz. É muito forte o ritmo. E uma vez ó, isso é muito interessante. Uma vez uma menina chegou para mim e falou assim, ô Jade, ele chama Jade, eu quero, eu quero começar a ganhar, a ganhar troféu, né, ganhar medalha. O que que eu faço? Ele falou, ó, primeiro passo você tem que treinar. Pronto. E se você levar isso, ó, leva isso para outras áreas, tá? Vamos fazer uma reflexão. Você precisa treinar. Você precisa dormir bem. Você precisa se alimentar bem. Ela falou, Jade, tudo isso? Sim, tudo isso, só que isso é o mínimo que você tem que fazer para você chegar lá, entendeu? Básico. Então, exatamente, abdicar de algumas coisas, né? De alguns excessos. Então, isso é necessário. E ele, assim, tem 63 anos, tá com uma qualidade de vida muito boa, né? E a minha mãe também tem 52. A minha mãe, ela entrou no mundo. A minha mãe foi sedentária até os 40, e aí virou a chave, né? E tá há 12 anos aí. Hoje ela faz prova de 15, faz prova de 10, mas ela é mais no aspecto da participação. A competição dela é com ela mesma. Né? Sim, Ela com não compete certeza. com os outros, não é igual o meu pai, que meu pai já é competidor realmente. Compete, mas em prova para competir. Aí, Gabriel, com 62 anos, correndo um pace de 4, eu quero ver É, você alcançar. Você com 28. Ele falou que o prêmio era 30 mil pra correr. Eu falei, vamos correr. Depois descobri que não era nada. O prêmio, geralmente um prêmio de corrida é uma banana isso, e uma medalha. uma maçã, uma medalha. É, exatamente. E uma garrafinha de água no final. Eu tava falando hoje, Lucas, mais cedo, eu gravei um vídeo, cara, dizendo que eu fiz uma pergunta no vídeo que eu gravei dizendo quem é que quer ser milionário. E aí eu também perguntei quem é que quer ter um corpo mais forte, quem é que quer estar no shape. E geralmente todo mundo responde que quer. Mas quando a gente mostra o preço que precisa ser pago, a resistência, a resiliência emocional que tem que ter no processo, a gente fica com os 2 ou 3%, 4% das pessoas que conseguem. Porque todo mundo quer ser milionário, mas ninguém quer os problemas do milhão. Todo Certo. mundo quer estar mais forte, Isso. quer estar no shape, mas não quer ficar carregando, né, Gabriel? Marmitinha de frango pra cima e pra baixo com arroz e ficar comendo o tempo todo. Isso. Você tem, exatamente. É, você tem que se abdicar, né, de muitas coisas, né? Tem um preço. Tem um preço, justamente. É o ônus e o bônus, né? Todo o segmento tem isso também, né? Né? Para Me você chegar. fala uma coisa. A gente tá vivendo um mundo, né, uma geração que as pessoas sempre querem. Elas não querem andar mais rápido, elas querem cortar caminho. Nesse mundo fitness, nesse mundo da musculação, eu vejo muita gente enveredando pelo lado dos hormônios, né? Uhum.
E aí eu queria saber de você sobre isso, porque eu digo o seguinte: toda vez que corta esse caminho, dá problema. Seja financeiro, Isso, seja físico. físico. Às vezes as pessoas me procuram, tem alguém me oferecendo ali o investimento seguro de 10% ao mês. Eu digo, pode ir que vai quebrar, é uma pirâmide, né? Vai dar O que ruim. dá esse tipo de coisa é empreendedorismo. E- Aí sim. E no meio do físico, né, da musculação, muita gente corta caminho com hormônio. O que que você tem visto? Qual a sua opinião sobre isso? Ó, eu sou totalmente contra, tá? Não defendo. E assim, você tem que pensar em uso de anabólicos, né? Para quem quer gerar hipertrofia e também os fármacos, né? Que é utilizado muito para a questão do emagrecimento. Então você tem praticamente essas duas vertentes aí. E assim, cortar caminho. O nosso corpo ele não foi criado para receber, né, substâncias externas, né? Foi criado justamente para ele produzir, né? Ele se autoproduzir. Então, eu sou totalmente contra isso, né? Esses usos. E também assim, se você pegar também para fins de emagrecimento, né? Lógico que assim, tem acompanhamento e tudo mais, só que acaba gerando uma bola de neve aí, né? Digamos assim, eu conheço pessoas que fizeram uso de medicamentos para emagrecer e foi uma coisa que foi justamente isso, cortou o caminho, mas só que assim, depois voltou rápido, Efeito entendeu? sanfona. Isso. E muitas pessoas, elas não, o controle não tá, a responsabilidade não tá em cima disso, né, do uso de remédios e tudo mais, tá no controle da mente, da cabeça. Então não adianta nada ela fazer o uso de uma medicação, né, e não mudar a mente dela, né? Não fazer uma reeducação alimentar, não procurar colocar essa questão do treinamento também no dia a dia. E o anabólico também é a mesma coisa, né? O uso anabolizante. Assim, eu sou totalmente contra a pessoa tomar de uso indevido, logicamente, né? Mas lógico que acompanhado, se você colocar, por exemplo, os profissionais aí que usam, tem profissionais, pessoas que vivem aí a vida inteira, né? Fazem um acompanhamento. Isso aí Aham. eu não sou totalmente, não sou contra, não, tá? Entendi. É porque acho que tanto com o dinheiro quanto com o físico, tá todo mundo procurando esse caminho muito rápido, porque Isso, conquistar um shape, né? isso, Assim como conquistar 1 milhão, ou 2, ou 5, tem mais a ver com plantar, regar, isso. esperar Esperar crescer, crescer né? e leva um tempo. Não comer todos os frutos, plantar novamente. Investimento é assim. E conquistar um shape também vai nesse caminho. Não tem shape em 3 meses, né? Não tem shape em 6 meses, Não, não tem, né, Gabriel? Bíceps enorme em 3 meses. Isso é um negócio que assim, é igual enriquecer rápido. isso. Vou te trazer agora. Não precisa de dinheiro. Amanhã você vai estar milionário. Isso é uma grande mentira. Então, as pessoas, elas são muito imediatistas, né? Vamos colocar essa palavra aí. Elas são Exatamente. muito imediatistas. Elas não querem passar pela dor, né? Elas querem uma fórmula Já quer mágica. uma fórmula mágica, exatamente. Então, assim, e o primeiro ponto que as pessoas, elas. Hoje é a luta pela estética, né? Pela vaidade. Mas esse não é o primeiro ponto. Você tem que o ponto é olhar pela sua saúde. Você treina, você faz exercício, né? Você constrói algo primeiro, né? Para você ficar saudável. Exatamente. Esse é o primeiro pensamento. A estética, ela vai muito além. É a consequência daquilo que você faz. E ela leva tempo também, né? É um caminho que você tem que percorrer. Certeza. Então, assim, uma alimentação, um treinamento, é um período de adaptação. Uma pessoa que vai começar a treinar, por exemplo, ela tem um período de 45 dias, 60 dias para o corpo, né, o organismo, adaptar aquele estímulo. Entendeu? Não é assim, 2 dias, 3 dias. Não é um bolo. Fica pronto em horas.